Pessoal, estamos aqui hoje para tentar resolver um exercício importante, que é tentar esboçar o gráfico de uma função. A gente ainda não viu muitas coisas sobre o esboço de gráfico, mas a gente está preocupado especialmente com as assíntotas, tá? E a função que eu escolhi hoje é essa: f de x igual a 2 vezes a raiz de x sobre x menos 2. E antes da gente se preocupar com uma função, com um gráfico, com assíntota, com os limites ou com qualquer outra coisa, uma das coisas que a gente tem que resolver, quando não está explicitado, é encontrar o domínio da função. E quando nada foi dito, o domínio da função é o maior subconjunto dos números reais que faz sentido nessa função. Então essa função tem algumas coisas tem algumas peculiaridades que vão fazer com que o domínio seja um pouco restrito. A primeira delas é que aparece um denominador aqui. E todo mundo sabe que o denominador nunca pode ser zero, né? Então a gente já vai saber que o x não pode ser 2. E a outra coisa é que aparece uma raiz quadrada dessa expressão. E uma raiz quadrada nunca pode ser tomada nos conjuntos dos números reais de um número negativo. Então a gente quer que esse quociente x sobre x menos 2 nunca seja negativo, ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. E portanto, a gente, se quer que uma divisão seja maior ou igual a zero, a gente vai analisar o sinal do numerador e do denominador para tentar analisar o sinal da divisão. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer é achar o domínio da função. Vejamos aqui. Para a gente achar o domínio, já falei que a raiz não pode ser negativa, eu vou fazer então o sinal de x, então o numerador, e todo mundo sabe que, bom, o x é positivo à direita do zero e negativo antes do zero. Depois do denominador a gente tem o x menos 2. E o x menos 2 ele vai se tornar positivo exatamente quando o x for maior do que 2. Quando o x supera 2, se você tirar 2 unidades vai ficar positivo. Então eu vou colocar exatamente aqui o 2. Lembre-se que o x não pode ser igual a 2, porque o x menos 2 está no denominador. Então aqui eu vou colocar já aberto. E a partir do 2 nós temos positivo. Anteriormente ao 2 nós temos que x menos 2 é negativo. E quando a gente faz o quociente, né, basta a gente fazer agora uma análise de sinal. Então, se eu quiser fazer o x dividido por x menos 2, aqui, eu vou analisar mais com menos e menos com menos. E pronto. Então, a partir aqui do 2, eu vou deixar com a bolinha aberta, 2. Do 2 em diante, eu tenho que numerador e denominador são positivos, então a fração é positiva. Ok. Entre o 0 e o 2, eu tenho numerador positivo e denominador negativo, e a minha fração vai dar negativo. É importante lembrar que quando o x for exatamente igual a zero, vai dar zero aqui dentro da raiz, mas a raiz de zero existe. Então aqui eu posso colocar uma bolinha até fechada, indicando que o x pode ser zero, e o zero faz parte do domínio. E, bom, antes do zero, com os números negativos, a gente vê que o numerador e o denominador são negativos, e aí a fração dá positivo. Então, como a gente sabe que o domínio da função raiz quadrada só admite os números não negativos, a gente vai retirar os números entre 0 e 2, retirando o próprio 2, mas mantendo o 0. Então, o domínio de f vai ser dado pelo intervalo de menos infinito até 0, fechado em 0. Depois a gente vai tirar de 0 a 2, então vai ficar a união de 2, aberto em 2 até mais infinito. Ou se a gente quiser representar pelo intervalo mesmo, a gente poderia colocar assim, o 0, aberto em 2. Esses vão ser os números que a gente vai considerar inicialmente para construir o nosso gráfico. Tá? Vamos só retirar essa parte aqui, tá bom? Então, de cara, para começar com o exercício, a gente determinou o domínio de f. Vamos agora tentar determinar as assíntotas. Vamos começar então com a assíntota horizontal do gráfico da função. Para a gente fazer uma assíntota horizontal, a gente sabe que a gente tem que tomar o limite quando x vai para mais infinito, por exemplo, essa função que foi dada. E depois a gente vai fazer o limite quando x tende a menos infinito. Mas para fazer esse limite aqui, uma coisa que a gente pode e deve fazer
é dividir numerador e denominador aqui por x, tá? E a gente simplifica a expressão dessa maneira. Vai ficar 2 vezes a raiz. Eu divido aqui o x por x dá 1. Se eu divido aqui dentro por x vai dar 1 menos 2 sobre x. Tá bom? Não tem problema dividir tanto em cima como embaixo por x dentro da raiz, né? Não tem problema nenhum, a gente está dividindo pelo mesmo número. E aí, bom, quando x vai para infinito, essa parte aqui vai a zero. E a gente pode observar que vai dar 1 sobre 1 aqui dentro. E vai ser simplesmente multiplicado por 2. Então esse limite aqui é igual a 2. E a gente faz a mesma análise quando x vai para menos infinito, tá? Quando x vai para menos infinito, a gente também pode dividir aqui em cima e embaixo pelo x. Você ainda pode se perguntar, poxa, mas você está colocando aqui dentro da raiz um número que é negativo, porque o x está indo para menos infinito. Mas não tem problema, porque eu estou colocando um negativo tanto em cima como embaixo. E aí se tivesse o sinal de menos, ele ia se cancelar. Então, eu não estou alterando a expressão aqui, tá? Lembre-se que a gente já fez o domínio, a gente já se preocupou com essa parte negativa. Aqui a gente só vai dividir em cima e embaixo e vai dar a mesma coisa. Porque isso é um limite, quando x vai para menos infinito, de 2, raiz de 1 sobre 1, 2 menos x. E lembre-se de que essa parte aqui também vai para zero, né? Essa parte zero. E esse resultado aqui também é 2. Então, pela definição, a reta y igual a 2 é uma reta horizontal, é a assíntota horizontal do gráfico. Essa é a assíntota que a gente está procurando. Tá? Então, quando a gente for esboçar o gráfico, eu vou colocar precisamente essa reta. Vamos nos preocupar agora, então, com possíveis assíntotas verticais. E para as assíntotas verticais, a gente já quer achar números, né? Números A, tal que quando x tende para esse número, vai para mais ou menos infinito. Então, a gente poderia querer achar um A. Quando x tende a pela direita ou pela esquerda, a função vai para mais ou para menos infinito. Essa é a definição. Normalmente, então, a gente procura números que zeram o denominador e que não zeram o numerador. E no caso aqui é o número 2, né? Claramente vai zerar um denominador aqui dentro da raiz. Então, veja, a gente vai fazer os limites laterais quando x tende a 2. Mas uma parte importante é que quando x tende a 2, só faz sentido para essa função fazer o limite lateral à direita. Por quê? Porque no domínio só inclui números próximos de 2 maiores do que 2. Não estão no domínio números próximos de 2 menores. Então só faz sentido fazer o limite quando x tende a 2 pela direita dessa função. Ok? E bom, quando a gente faz esse limite com x tendendo a 2, a verdade é que a parte de cima vai para 2 e a parte aqui no denominador é a parte que vai para 0. Veja que claramente essa parte aqui, x menos 2, vai para 0 por valores positivos, ela vai para 0 mais, tá bom? E nesse caso a gente faz simplesmente uma análise do sinal, né? Mais com mais vai dar mais, e analisando o sinal a gente já sabe que isso aqui seria mais ou menos infinito, e nesse caso vai dar mais infinito. Lembre-se também que quando essa parte aqui dentro da raiz cresce muito, a própria raiz disso também cresce muito. Esse fato é explicado porque a raiz é uma função crescente. Então, quando o radicando vai crescendo indefinidamente, a raiz disso também só cresce. E o limite vai dar mais que infinito. Sendo assim, por definição, a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical do gráfico de f. Então eu vou colocar aqui na minha assíntota vertical a reta x igual a 2. Ok? A primeira coisa para a gente esboçar o gráfico, além de nos preocuparmos com o nosso domínio, eu já retirei a parte que não faz parte do domínio aqui e vou colocar então as assíntotas. Primeiramente eu vou colocar a reta y igual a 2, é a reta horizontal. Depois a assíntota vertical é a reta x igual a 2. Então é a reta vertical passando aqui pelo x igual a 2. A primeira parte que eu quero esboçar aqui é a parte aqui à direita. Todo mundo vai se lembrar que quando o x tende a 2 pela direita, o limite dava mais infinito. Então a sua função está crescendo conforme o x tende a 2 pela direita. E quando o x vai para mais infinito, a função tende a 2. Então, eu simplesmente vou colocar a assíntota aqui. Essa parte do gráfico já está resolvida.
Para fazer a outra parte, a gente tem que primeiro tentar situar o gráfico aqui, e basta você ver que quando x é zero, a f de zero também é zero. Então a gente pode começar o gráfico desse ponto aqui. Esse ponto faz parte do gráfico da função. E aí depois eu tenho que assintotar essa reta, porque quando x vai para menos infinito, a função vai a 2. Então eu vou fazer da forma aqui mais simples, assintotando a reta y igual a 2. E assim a gente completa o gráfico da função de uma maneira geral, com as suas duas assíntotas. Eu espero que tenha ficado claro, que todos tenham entendido, para poder fazer o resto dos exercícios. Obrigado pela atenção e até a próxima.